uma graça sendo derramada nesse lugar. Eu não sei como tem sido seus dias. Eu não sei qual notícia tem chegado nos teus ouvidos. Eu não sei como você tem deitado. Eu não sei como você tem acordado, como você tem levantado. Eu não sei como tem sido o seu dia no seu trabalho, tem sido o seu dia, eu não sei o que tem sugado. Eu não sei o que tem sugado as suas energias, a sua força, a sua alegria. Tem tentado consumir a sua fé, tem tentado te levar para longe dele. Mas eu sei de uma coisa, há uma graça sendo derramada aqui nessa noite. Há uma graça vindo ao nosso encontro, há uma graça, um amor, há um cuidado. Há um pai querendo se relacionar com o filho. Há um pai querendo dizer para você: eu tenho cuidado de você, eu tenho guardado você. Não importa as situações, não importa a palavra do médico, não importa. Não importa, não importa o que deu errado, não importa. Não importa o que tem te entristecido, não importa, não importa. Eu tenho te guardado, eu tenho tido contigo. Por mais difícil que pareça, por mais triste que às vezes seja, não são as situações que governam a nossa vida, não são as más notícias que governam a nossa vida, mas quem governa a nossa vida é Ele. Quem cuida da nossa vida é Ele. E é nos braços dele que nós encontramos esse descanso. É nos braços dele que nós encontramos esse cuidado. Então deixa eu te tocar nessa noite, deixa eu te abraçar. Deixa ele curar a tua ferida, deixa ele curar a tua dor. Deixa ele arrancar de você o que está sendo peso. Se relacione com ele. Não entre no ambiente de culto simplesmente, mas entre no ambiente de adoração, no ambiente de relacionamento, no ambiente de toque. Se abrace mais forte que você puder.
pensamos que nós vamos descansar porque nós chegamos em casa, vamos deitar na cama, vamos sentar no sofá, mas o único descanso é nele. Nós só descansamos quando nós entregamos. Nós só descansamos quando nós entregamos tudo a Ele. Tem uma chave aí que só pegar. Você fez uma chave. Aí. Só vai tirar isso, não pode ficar sentado. Pronto. O único descanso nele. É só nele que nós descansamos. Então às vezes nós pensamos que nós vamos descansar porque nós vamos viajar, porque nós vamos fazer alguma coisa. Mas só é descanso em Deus. Diga para a pessoa do seu lado, descansa nele. Descansa nele. Amém. Como é seu nome? Danilo. Você é muito bem-vindo aqui, viu, Danilo? Isso. Nós vamos começar a palavra agora, você vai prestar atenção, né? Amém. Glória a Deus. Isso, glória a Deus. É a palavra que fortalece. Atos capítulo 9, versículo 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Pediram cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou-se ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você me persegue. Levante-se, entre na cidade, e alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam, emudecidos. Ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Pai, em nome de Jesus, continua, Senhor, a nos ministrar. Essa é a tua palavra, Senhor. Meu Deus, é a tua palavra muda, transforma. A tua palavra liberada sobre as nossas vidas. É a vida de Deus sendo liberada para nós. E nós sabemos que a vida de Deus está fluindo nesse lugar, nessa noite. Meu Deus, ministra aos nossos corações. Penetra, Senhor, na profundidade onde só o seu Evangelho pode penetrar, Senhor. Entra, Senhor, em nós, meu Deus, com a tua palavra, mudando, Senhor, transformando, fazendo aquilo que só o Senhor pode fazer, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém, amém, Deus. Queridos, nós começamos a ler essa passagem, nós começamos a ver como a vida de um homem pode ser mudada quando ele tem um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Eu posso falar agora? Saulo era um homem que, se você for olhar para a vida dele, um homem perseguidor do Evangelho, um homem que perseguia, um fariseu, um homem que perseguia o Evangelho e matava os cristãos da época. Nós temos uma guerra, nós estamos vivendo uma guerra. E nós vemos o que aqueles homens têm feito com crianças, o que aqueles homens têm feito com todo tipo de gente. No momento nenhum preocupado quem são ou quem eles vão matar, mas eles estão defendendo aquilo que eles acreditam. E aí Saulo era alguém da mesma maneira, ele defendia aquilo que ele acreditava.
E aí eu pergunto para mim, eu pergunto para você, quantos de nós, por muito tempo, não acreditamos em algo, não defendemos algo, que nós pensávamos estar certo, que nós pensávamos ser o certo. E aí chegou uma hora que os nossos olhos se abriram e nós entendemos que aquilo não era algo verdadeiro, algo que nós deveríamos continuar a levar à frente, e paramos com aquilo. E aí nós começamos a ler o texto, começamos a ler sobre Saulo, que vai se tornar Paulo, depois de um encontro real e verdadeiro com Jesus. E aí eu pergunto para mim, eu pergunto para você, o meu encontro, vou falar do meu, você fala assim, real e verdadeiro com Jesus, tirou o que de mim? Tirou o que de mim? Arrancou o que de mim? Quando Saulo tem esse encontro real e verdadeiro, a Bíblia diz que os olhos de Saulo são fechados, que Saulo abre os olhos após ver uma luz muito forte, mas não consegue enxergar mais nada. E aí depois que ele volta a enxergar, ele já não é mais Cristo. A vida dele é mudada. Um encontro e uma vida sendo mudada. Pastor, eu já passei por um encontro, esquece isso. Estou falando do encontro verdadeiro e real com Jesus. Falando de um encontro verdadeiro e real, um contato com Ele. E esse contato, o que Ele mudou em nós. Pastor, eu tenho obras. Eu não posso falar. Eu também estou. Mas cada um de nós, esse contato com Jesus, o que Ele tem arrancado de nós, e esse encontro, o que Ele mudou na nossa vida. Aquele homem de perseguidor do Evangelho, aquele homem de assassino, aquele homem passa a ser o apóstolo de Cristo. Paulo passa a ser conhecido como o apóstolo de Cristo, porque os olhos de Saulo agora são os olhos de Cristo. Paulo decide olhar as coisas como Deus vê e não como ele. E aí nós começamos a ver o perseguidor escrevendo as cartas, o perseguidor levando vida aos lugares que ele ia levar morte, o perseguidor mudando e chegando nos lugares, as pessoas com medo, ele dizendo: vem mais. O que esse encontro fez em nós não são os lugares, mas somos nós. Não é um lugar, somos nós. A mudança não está porque eu estou no lugar, a mudança está porque eu estou em Cristo. A mudança não é uma mudança de lugar, é uma mudança de mentalidade. E esse contato com Deus tem que mudar a minha vida, tem que mudar a minha história. Então eu era alguém que falava mal de todo mundo. Eu não posso mais falar mal de todo mundo. Era alguém que eu matava com a minha língua, não matava com espada, mas matava com a minha língua. Eu não posso mais falar mal de todo mundo. Era alguém que apontava as pessoas. Eu já não posso mais apontar. Eu tenho que amar. Porque agora, antes de eu ver o pecado do Rafael, eu vejo o Rafael. Antes de eu ver o pecado dizer: você fez isso. Não, antes de eu dizer: você fez isso, eu te amo. Eu não concordo com o que você fez, mas eu te amo. E foi isso que Cristo fez com nós. Antes dele enxergar o Fabiano, antes dele enxergar o Rafa, antes dele enxergar a Maia, ou antes dele enxergar o pecado da Maia, antes dele enxergar o pecado do Fabiano, antes dele enxergar o pecado do Rafa, ele enxergou o Rafa. Antes dele enxergar o que Paulo estava fazendo, ele enxergou quem era Paulo. Hoje, se nós formos olhar para alguém e dizer: poxa, essa pessoa, ela mata, ela rouba, ela trafica, eu não vou convidar ela para ir para a igreja. Não é assim que nós pensamos? Não vou chamar esse cara para ir para a igreja, né? E aí Jesus olha para um homem que está matando, está fazendo totalmente o contrário, destruindo aquilo que ele vinha construindo. E ele olha para aquele homem e diz: ei, eu escolhi você. E aí quando nós olhamos para nós não fomos escolhidos porque nós somos bons, nós fomos escolhidos porque Ele é bom. Nós precisamos entender algumas coisas
Não é eu que sou bom, é Ele que é bom. E Ele decidiu. E a bondade dele é estabelecida sobre a minha vida. Não é Paulo que era bom, não era Saulo que era bom, era ele que era bom. E a bondade dele constrangeu Paulo. A bondade dele constrangeu ao ponto dele dizer: eu preciso servir esse Deus. O que nos constrange é o amor que nós recebemos. O que nos constrange é a bondade que nós recebemos. Só que essa bondade, esse amor, ele precisa transformar a nossa vida. Nós não podemos só se alimentar, comer uma comida e pensar só no nosso bucho. A gente tem que pensar no quem tem fome. Quantas vezes lá em casa, às vezes sobra alguma coisa, eu até brinco. Eu vou levar lá para o lavar. E não onde eu trabalho, a gente está trabalhando lá e às vezes dá uma fome, vai lá na mesa e tem alguma coisa para comer. Então sempre tem alguma coisa lá em casa que eu vejo que a gente não vai dar conta, eu levo lá para o meu serviço e lá acaba faltando, nem sobra, falta. E o que nós recebemos de Deus não é para alimentar só o nosso bucho. O que você recebeu de Deus não é para alimentar só você, é para você dar para alguém. O que nós recebemos de Deus nós precisamos entregar para alguém. Esse homem que olhava e dizia: eu vou matar, agora esse homem diz: eu vou anunciar esse evangelho, eu vou anunciar. Eu vou dar aquilo que eu recebi. Eu vou entregar aquilo que eu recebi. O que eu recebi eu não merecia. Então eu vou entregar para quem merece. Nós queremos selecionar. Nós queremos selecionar para quem nós vamos entregar. Você imagina se Deus fosse selecionar. Paulo ia ficar de fora. Você imagina se Deus olhasse e dizia: deixa eu selecionar quem é bom e quem é ruim. E aí, eu estava de fora, você estava de fora. Mas muito pelo contrário, Ele olha para mim e Ele olha para você. Não pelo que você está fazendo, mas pelo que você é. E esse relacionamento com Ele é da mesma forma. Os olhos de Paulo são mudados para ele enxergar quem ele era e não o que diziam sobre ele. Porque até o ponto que ele tem um encontro com Jesus, até o ponto que Paulo tem um encontro com Jesus, ele tinha ouvido falar de Jesus e ele acreditava estar fazendo algo certo. Mas quando ele se encontra com Jesus, ele tem um contato com Jesus, esse contato muda a vida. Deixa eu dizer para você o que muda a nossa vida. A gente está no culto, está sentado numa cadeira, mas ter sede e fome dele, querer um contato. Não aceitar sair do culto, não aceitar sair de uma cela, não aceitar sair de um lugar, não estar falando dele sem sentir a presença dele. Eu quero ter um contato, eu quero ser mudado, eu quero que o Senhor arranque de mim aquilo que atrapalha de te seguir, aquilo que atrapalha de te enxergar, Senhor, de enxergar o que o Senhor quer que eu faça. O mesmo homem transformado. O Saulo, mas pastor, Saulo, agora é Paulo, Saulo e agora é Paulo. Um contato e uma mudança. O que o meu contato com ele, o meu relacionamento com ele tem mudado? Será que eu tenho mudado? Será que ele tem transformado a minha vida? Será que os cultos, será que a mesa de cura, será que o tempo que eu tenho no meu quarto de oração tem transformado a minha vida? A minha vida tem sido transformada por Cristo. Esse encontro, esse contato com Ele tem mudado a minha vida, tem mudado a nossa vida. Eu não falo mais as mesmas coisas, eu não penso mais as mesmas coisas. Quanto eu tenho sido mudado. A Juliana ministrou aqui uns dias atrás, está comigo, mas está dormindo. Está comigo, mas está com os olhos fechados. Está comigo, mas não está fazendo a minha vontade. Fazer a vontade dele, fazer o querer dele, fazer aquilo que ele nos chamou para fazer. É isso.
nós precisamos entender. O que acontece com aquele homem? Uma mudança radical. Uma mudança. Era uma pessoa. E depois do encontro com Jesus, ninguém o conhecia mais. Depois do nosso encontro com Jesus, pensa aí no seu encontro, eu vou pensar no meu. O dia que eu aceitei Jesus, o dia que eu decidi seguir Ele, como tem sido a minha vida, como tem sido eu, cada um de nós, avalie você a si mesmo, como diz o próprio apóstolo Paulo, avalie você a si mesmo. Qual mudança você tem vivido? Pastor, comprei um carro, melhorei o emprego, melhorei isso. São coisas superficiais. Mas uma mudança dentro, uma transformação, como Paulo viveu. Que todo mundo olhava para aquele homem e não reconhecia mais. Porque aquele encontro mudou a vida dele. Então sabe que algumas coisas que nós temos que mudar na nossa mente. Anota isso aí, se você puder, grava. É que a gente está esperando Deus falar, e Deus já falou. A primeira coisa, não estou esperando Deus falar. Nós temos isso até às vezes como um linguajar popular de crente. Não, estou esperando Deus falar, Deus já falou. Deus já falou. Então agora, Deus já não vai responder as suas perguntas. Deus vai responder as nossas respostas. Porque Ele já se revelou quem Ele é para você. Tem alguém aqui que não conhece Jesus? Aceita Ele agora. Então, a partir do momento que Ele diz, Paulo diz, quem é o Senhor? Ele diz, eu sou quem você persegue. Eu sou Jesus quem você persegue. A partir daquele momento, Paulo não pergunta mais nada. Ele só obedece. Outra coisa, sabe qual é a nossa posição? Já não é perguntar, é só obedecer. Pastor, eu tenho que obedecer o Senhor? Não, obedece a Jesus. Ele é melhor que eu. Muito melhor. Então não é perguntar, obedecer. Senhor, por quê? Não, por que eu tenho que fazer? Não, Senhor, é para fazer, eu vou fazer. Então, irmão, a gente tem que entender que o encontro com Jesus, o caldo começa a engrossar para o nosso lado. O negócio começa a apertar. Tem coisa que eu faço, ou que eu quero fazer, que eu sei que está errado. Aí sabe o que eu faço? Eu ligo para o pastor, eu ligo para a pastora, eu pergunto para alguém. Mas a consciência, o Espírito Santo já está dizendo, não faz. Aí você fala, não, eu vou perguntar para alguém. Eu vou perguntar para a Juliana, Juliana, o que você acha de eu fazer isso? Aí você pega o irmão que está na veia, está no Espírito e diz assim, o que Deus acha disso? Aí você diz, melhor não fazer. Então nós temos que entender que essa maturidade em Cristo, nós precisamos adquirir. Que não é uma responsabilidade que eu vou transferir para o Rafa. Eu sei o que eu tenho que fazer, e o Rafa sabe o que ele tem que fazer. A Maia sabe o que ela tem que fazer. Então ela chega aqui e toca, eu chego aqui e prego. E se inverter, talvez ela até saia bem, mas eu... Então nós precisamos criar uma maturidade em Cristo. Eu não vou porque ninguém me chamou. Talvez eu vou para o culto. É igual criança, quando a mãe diz, vem para a escola. Você tem que vir para a escola, você tem que ir para a escola. Vai tomar banho, menino. É isso, aquilo. Quando é criança a gente vai dar um boi. A Alice às vezes faz isso, a Ana Carla já não faz mais. Que já entendeu, tem que ir para a escola, acabou. Já não tem mais paciência, né? Já tem 15 anos. Está até namorando. Deixa essa parte pra lá. Tem 15 anos a Alice, tem 6. Então às vezes, eu quero que a mamãe arruma meu cabelo e tal. A gente tem aquela papai, pode sua mãe, vai lá perto pra sua mãe arrumar. Agora com 15 anos, eu quero que a mãe arruma. Mãe, vai arrumar sua mãe aqui, vai arrumar seu cabelo, tá? Então da mesma forma conosco, queridos, quantos anos nós estamos nessa caminhada? E às vezes a gente está fazendo manha com Deus. É tempo de crescer, é tempo de amadurecer, é tempo de assumir as responsabilidades. Quando eu digo de responsabilidades, eu não estou dizendo para você assumir a responsabilidade dessa igreja, mas assumir a responsabilidade em Cristo. Aquilo que Deus te chamou para fazer, faça, irmão.
Aquilo que Deus te chamou para fazer, faça. Pastor, eu parei por causa disso, eu parei por causa daquilo. Então volta. Então volta. Pastor, está difícil, enfrenta, irmão. Se levanta, se coloca de pé. Sai do lugar que te parou, sai do lugar que um dia você disse, eu não vou mais. Levanta e começa a fazer. Você acha que todo mundo bateu palma quando aquele homem chegou? Você acha que todo mundo batia a palma? Porque Paulo mudou, disse, não, glória a Deus, Paulo mudou, não, muito pelo contrário. Dizia, esse cara é um agente disfarçado, vai vir aqui e vai acabar com tudo. Não é você que muda a opinião das pessoas, é Deus que muda. Às vezes nós queremos mudar a opinião das pessoas sobre nós. Deixa eu falar para vocês que está perdendo seu tempo. Não, eu quero mudar a opinião do Rafa sobre mim. Quem muda a opinião das pessoas sobre você é Deus. Porque é Deus que revela quem você é. Então não tente mudar a opinião de ninguém ao seu respeito. Não tente se justificar. Não é que, Rafa, eu fiz aquilo porque não entendo. Muda a sua mentalidade. É tempo da gente mudar a nossa mentalidade como igreja, como filho, como cristão. É tempo da gente entender que nós temos uma responsabilidade e que nós fomos chamados. E que Deus não tem nenhuma dúvida sobre mim e sobre você. A dúvida quem tem sou eu. A dúvida que me dá é o diabo. Diz, olha, você não é isso que Deus está falando. Mas Deus tem certeza ao teu respeito. Então quando a gente vai tomar uma decisão, qual a primeira coisa que vem? A dúvida. Qual a primeira coisa que vem? A dúvida. Por que vem a dúvida? Por causa da falta de fé. Por causa da falta de fé, por causa da falta de fé. Porque a gente não se move quando nós vemos, nós se move com fé. Pelo menos é isso que a gente fala. Mas quando a gente tem que agir, a primeira coisa que vem é a dúvida. Será? Será que vai dar certo? Não, eu. E aí nós começamos a questionar um monte de coisa. E aí nós começamos a colocar em xeque aquilo que Deus quer fazer. Saulo, para de olhar nos seus olhos. O encontro, o toque dele te mudou. Fez você enxergar as coisas de outra maneira. Nós nascemos de novo. Quem nasceu de novo aqui? Está com medo de novo? Você nasceu de novo, então você recebeu tudo novo. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos tudo novo. Quem tenta nos devolver as coisas velhas, quem tenta nos dar bagagem velha, é o diabo. Quem tenta te dar bagagem velha, dizer quem você é, não, você é adúltero. Você não deixou de ser adúltero. Não, você ainda é viciado, você não deixou de ser viciado. Não, você ainda é fofoqueiro, você não deixou de ser fofoqueiro. Não, você sempre foi fofoqueiro, você vai ser fofoqueiro a vida inteira. Você sempre gostou de falar da vida dos outros, você vai falar da vida dos outros. Você sempre foi avarento, você sempre vai ser avarento. Aí vem a mudança de mente. Nós temos que entender que nós nascemos de novo e que agora já não fazemos as coisas do nosso jeito. Já não é mais o Fabiano. Já não é mais o Fabiano. Agora é Cristo através de mim. Já não é mais a Juliana, agora é Cristo através dela. Já não é mais a Janaína, agora é Cristo através dela. Já não é mais a Natália, agora é Cristo através dela. E assim por diante, e etc, e etc, e etc, e vai pegando muito, vai pegando muito. Então não é na nossa força, é na nossa fé. Paulo agora já não ia usar mais a força, Paulo ia usar a fé. Porque o encontro tirou as armas físicas e deu as armas espirituais. O nosso encontro com Ele tirou as armas físicas e deu armas espirituais. Então eu não bato mais boca, eu oro. Eu não discuto, eu oro. Eu jejuo, eu leio palavra.
Essas são minhas armas. Então eu uso aquilo que a nova criatura usa. Então eu sou nova criação, Deus me fez de novo. Um encontro com Ele me mudou. Então já não é mais do meu jeito. Não, eu vou quebrar, não vai quebrar nada. Você não vai quebrar. Você vai quebrar você. O encontro de Paulo com Jesus muda a vida dele. O encontro nosso com Jesus muda a nossa vida. Aonde está a mudança? Aonde nós precisamos entender isso? Na mente. Às vezes nós nos tornamos seres tão espirituais que aí nós falamos, não, está amarrado, não, em nome de Jesus, isso não sei o que, mas a nossa mentalidade ainda não foi transformada e não foi levada para aquilo que Cristo quer fazer através de nós e nós. O que eu preciso entender? Que não é algo de outro mundo, é algo do céu. Então Cristo quer fazer em mim e através de mim. Então eu vivo essa mudança, essa transformação que está disponível para mim. Sabe qual é o melhor de tudo? Tipo assim, ele falou assim, tem currapa, mas não tem para nadar. Não tem para tarde, mas tem para janeiro. Tem para todo mundo. Está disponível. O acesso às coisas do céu está disponível. Aonde nós paramos? Na dúvida. Aonde está a dúvida? Na falta de fé. Por que aqueles homens deixaram tudo para seguir Jesus? Porque tiveram fé. E aí nós pensamos que a fé é para Deus se manifestar. Aí nós pensamos que a fé é para nós acreditarmos em Deus. Ou não, eu preciso de fé para acreditar em Deus. E aí nós entendemos que a fé não é para fazer Deus se manifestar e nem para acreditar em Deus. Pastorei a fé para quê? A fé é para mim se relacionar com Ele. E a partir do momento que eu me relaciono com Ele, eu passo a acreditar e eu passo a confiar. Não, eu tenho que ter fé para acreditar em Deus. Você tem que ter fé para acreditar em Deus. Não. A fé é para você se relacionar com Deus. É algo confuso, mas é algo verdadeiro. Mas não, eu preciso de fé para acreditar em Deus. Não, você não precisa de fé. Porque tem muita gente que acredita em Deus e não tem fé. Não, eu acredito em Deus. Mas você tem fé que você pode ser mudado? Você pode não. Aí não. Porque só fala com Deus quem tem fé. Então eu falo com Deus porque eu tenho fé. Eu oro porque eu tenho fé. Tem gente que nunca entrou na igreja e tem fé. E se vacilar tem mais fé que nós. Então tem coisa que a gente construiu na nossa mente, que a gente foi construindo, que a gente precisa entender, que precisa ser destruída para Deus entrar e construir uma estrutura verdadeira. Então eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Fé para se relacionar com Deus. Então a minha fé faz eu se relacionar com Ele. Eu oro porque eu tenho fé. Tem gente que tem fé, mas tem uma fé errada e tem outras coisas. Só reza, faz outros tipos de ações. Mas a minha fé relacionada a Deus não é para mim acreditar nele, nem confiar nele. É para mim se relacionar. A fé é relacionamento. Então eu falo com Ele porque eu tenho fé que Ele vai fazer.
E a partir do relacionamento eu conheço. Você não conhece ninguém. Pega essa, você não conhece ninguém vendo. Ah, eu conheço a Janaína. Não, você conhece a Janaína conversando, convivendo. Talvez você frequente a mesma igreja, a mesma mesa de cura e não conheça a Janaína ainda. Talvez você frequente a mesma igreja que o pastor Fabiano e não conhece o pastor Fabiano. E aí no relacionamento a gente passa a se conhecer. Aí você vai na minha casa, eu vou na sua casa, a gente sai para tomar um sorvete, comer um pastel, né? E assim por diante. A gente passa a se conhecer. Então a fé nós usamos para pedir. Eu tenho fé, eu vou pedir uma moto e vou ganhar. Eu tenho fé, eu vou pedir um carro melhor e vou ganhar. Eu tenho fé. E aí a gente acha que a fé é só o crente pedinte, para nós pedirmos. Mas a fé é para se relacionar. Eu me relaciono com Deus porque eu tenho fé. E essa fé eu deposito nele. Se você perguntar para qualquer pessoa na rua, você acredita em Deus? Vai dizer, eu acredito. Você tem fé? Tem. Agora você exerce essa fé. Aonde você deposita essa fé? Tem cliente meu que chega lá, deixa o carro para fazer o serviço, e aí ele pega aquele joguinho, né, da lotérica. Fala, eu vou fazer uma fezinha. Aí ele vai na lotérica fazer a fezinha, vai na Mega Sena. Então ele está depositando a fé dele. Você tem fé, e a sua fé precisa ser depositada em Deus. Mas a sua fé não é para simplesmente você dizer, eu acredito que tenho fé. A sua fé é para você se relacionar, para você depositar tudo, para você entregar tudo. Então a minha fé é para mim se relacionar com Deus. A nossa fé é para nós se relacionarmos com Deus. E aí quando Paulo tem os seus olhos cegados, fica cego, e ele abre a sua visão, ele começa a enxergar as coisas de uma forma diferente. E nós precisamos começar a enxergar as coisas de uma forma diferente. O contato com ele tem que nos fazer enxergar as coisas do jeito dele. Então do nosso jeito, às vezes está doente, vai morrer. E aí o jeito de Jesus é, eu vou curar. O nosso jeito às vezes é, fiquei desempregado, ele disse, eu fechei uma porta, mas vou abrir uma outra. Então os nossos olhos têm a tendência em focar no que está errado, em focar no erro do irmão. Não, fez isso, fez aquilo. Não, fez isso, fez aquilo, fez isso, fez aquilo. Então a nossa tendência, como seres humanos, nós queremos olhar sempre o erro, focar no erro. Mas quando nós olhamos com olhos de amor, os olhos de Cristo, aí nós olhamos para as pessoas, nós olhamos, poxa, ele pecou, mas ele deve estar mal. Ele pecou, mas eu continuo amando. Ela errou, mas eu continuo amando. E foi isso que comoveu, e foi isso que depois numa outra hora a gente pode até ministrar mais um pouco. Foi isso que comoveu, foi isso que fez Paulo se tornar o apaixonado pelo Evangelho. Paulo era apaixonado, ele disse, eu vou gastar a minha vida e vou me deixar gastar. Eu vou gastar e vou deixar gastar. Tipo assim, eu vou deixar Deus me possuir, Deus me usar, Deus acabar com a minha vida. O que Ele quiser fazer, Ele faz. E se eu dizer uma coisa para você, irmão, talvez não é diferente para mim, não é diferente para você. Talvez você não seja um apóstolo, uma apóstola, talvez você não tenha um cargo na igreja, mas você tem uma responsabilidade sobre os seus ombros, de levar o Evangelho às outras pessoas, de transmitir o amor às outras pessoas, de ser aquele que as pessoas encostam do lado e ficam constrangidos. Esse rapaz que chegou aqui, a gente podia dizer, sai daqui, deixa ele. Quando ele não estiver atrapalhando o culto, pode ficar à vontade. Se você manifestar, a gente expulsa. E se ele quiser ficar até o final do culto, ele podia ficar. Ele disse que ir embora, também é livre para entrar e é livre para sair. Não vamos prender ele aqui dentro também. Pastor, ele tinha que ficar no culto. Não, não vou amarrar o rapaz aqui, tem que ficar se ele quiser. Então, quis ir embora, foi embora, quis entrar, ele entrou, ele quis sair, ele saiu. Então, entenda uma coisa, irmão. Quando você colocar a cabecinha no celular e dizer, eu preciso que esse encontro com ele transforme a minha vida todos os dias.
Eu preciso ser transformado por Ele. Eu preciso viver essa verdade sobre a minha vida. Amém? Vai se colocando de pé aí, em nome de Jesus. Feche seus olhos nesse momento. Vamos entender tudo isso que foi ministrado no nosso coração. Vamos entender como nós podemos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Entender que nossos olhos eles precisam ser transformados por propósito de Deus sobre as nossas vidas e o que Ele vai fazer através das nossas vidas. Comece a orar. Comece a ser consolidado nessa palavra. Nós precisamos ter um encontro diário com Cristo. Nós precisamos ser totalmente ressignificados em nossa mente. Pois quando Cristo ele vem ao nosso encontro, Ele entra em nosso coração, nós não podemos mais ser os mesmos. Nós não podemos mais ter as mesmas práticas, os mesmos pensamentos, não podemos mais ter as mesmas atitudes. Nós precisamos, irmãos, entregar tudo aos pés dele. Meus irmãos, nós precisamos nos permitir sermos quebrados, corrompidos todos os dias para sermos consertados pelas suas mãos. Irmãos, nós vamos ter um entendimento de que Cristo é aquele que vem e nos consolida, nos alinha todos os dias. Essa palavra ela não pode entrar em nós e nós continuarmos do mesmo jeito. Ela não pode ser introduzida em nós e nós continuarmos das mesmas atitudes. Oh meu Deus, oh Senhor. Assim como foi com Saulo que se transformou em Paulo, nós também precisamos haver e ter uma transformação em nós. Oh meu Deus, oh Jesus. Aqui estão os nossos olhos, aqui estão os nossos ouvidos, aqui está a nossa boca, oh Senhor, as nossas mãos, os nossos pés, oh Pai. Estamos aqui para Ti, Senhor. Oh, dia após dia. Estamos aqui para sermos moldados, Senhor. Estamos aqui para sermos transformados, Senhor. Transiciona a nossa mente, Pai. Oh, Senhor. Troca nossos lábios para lábios de morte, para lábios de vida, Senhor. Oh, Senhor, nós somos profetas do caos, nós somos mensageiros da Tua palavra. Nós levamos vida, Senhor. Oh, Pai, ainda que o Senhor não peça que nós faremos nada, mas leve a nossa presença. Quando o Senhor estará dentro de nós e a nossa presença precisa transformar os lugares. A nossa presença precisa consolidar, precisa transformar a atmosfera aonde nós vivemos. Oh, Senhor, oh, Jesus. Oh, Jesus, toca em nós, Jesus.